Bem-vindos de volta ao canal Educação e Saúde. Eu sou o professor Evandro Queiroz e hoje é dia de iniciar a nova série, Hipertensão Arterial e Qualidade de Vida. Vocês vão acompanhar comigo que a hipertensão arterial é uma doença grave, mas que por outro lado depende só de você viver com qualidade de vida mesmo sendo hipertenso. Mas antes, se você não é inscrito, clique aí embaixo e se inscreva no canal e aperte também o sininho das notificações para você receber todos os vídeos dessa série em tempo real. Mas por que eu estou falando que a hipertensão é uma doença grave? Acompanhem comigo os dados que vão aparecer aí do lado. Cerca de 50% da população acima de 50 anos é hipertensa. É como se eu dissesse para vocês que de cada 2 pessoas maiores de 50 anos, uma convive com hipertensão arterial. Outra coisa que é importante dizer é que se a gente pegar todas as idades no Brasil, cerca de 30% dessa população vai ser hipertensa. E o mais grave, cerca de 30% das mortes ocorridas no Brasil são de causas ligadas direta ou indiretamente à hipertensão arterial. E tem mais coisa ainda. A hipertensão arterial, quando ela não mata, ela também é uma das doenças que mais deixa sequela e produz invalidez, inclusive em pessoas jovens no Brasil. E um outro problema sério. Na última década, o número de hipertensos aumentou cerca de 15%. Estou falando de cada 10 pessoas, mais de uma pessoa na última década se tornou hipertensa. Bom, para a gente entender a hipertensão arterial, primeiro a gente tem que compreender como funciona o nosso sistema circulatório, porque ela é a base para o entendimento do que é uma pressão arterial. E eu vou falar de uma forma muito simples para favorecer o seu entendimento. Entre todas as partes que tem o nosso sistema circulatório, tem 3 que a gente precisa de falar delas, que é o nosso coração, as nossas artérias e as nossas veias. O nosso coração, a melhor figura que a gente pode fazer para entendê-lo é como se ele fosse uma grande bomba que o tempo todo fica comprimindo o sangue para ele circular no nosso organismo. E que as artérias e as veias funcionam como se fosse um sistema de encanamento. As artérias levam o sangue cheio de oxigênio de alimentos quando o coração comprime para todas as partes do nosso corpo a gente fazer as atividades do nosso dia a dia. E as veias são como se fossem os canos que retornam com esse sangue para o coração. Isso acontece o tempo todo ininterruptamente. O que é a pressão arterial dentro disso tudo? Toda vez que o nosso coração, funcionando como essa bomba, comprime, ele produz uma pressão, uma força dentro das nossas artérias. E esse valor é medido em 2 momentos. Quando o coração está trabalhando, que ele comprime, e quando ele está em descanso, que ele dilata. Cada um desses movimentos do coração tem um nome. Então, quando ele comprime, a gente chama de sístole, e quando ele dilata, a gente chama de diástole. É como se ficasse falando assim, ó, sístole, diástole, sístole, diástole. E a pressão arterial é medida nesses 2 momentos. Você já viu que quando alguém mede a sua pressão arterial, ele sempre fala 2 valores? Por exemplo, 12 por 8? Esse valor maior é o valor que é medido quando o coração está batendo. E o valor menor é o valor que está sendo medido quando o coração está em descanso. E é isso que acontece todos os dias, o tempo todo na nossa vida. A pressão arterial funciona para fazer com que o sangue circule dentro do nosso organismo. E aí, com essa explicação, dá para entender o que é a hipertensão arterial. A hipertensão, como o próprio nome diz, é quando essa pressão que ocorre dentro das artérias aumenta. E qual que é o grande risco dessa pressão aumentar? Como numa tubulação também de casa, se a pressão aumenta muito dentro desse cano, o risco é de estourar. E se esse cano estiver entupido com alguma coisa, esse risco é maior ainda. Então a hipertensão arterial pode produzir o rompimento dessas artérias e o sangue extravasar para vários órgãos. E alguns deles são muito mais acometidos do que outros e trazem grandes sequelas. A gente vai falar disso mais nos outros vídeos, mas é importante a gente entender que os principais órgãos que sofrem com a hipertensão arterial são o nosso cérebro, o nosso coração, os próprios vasos sanguíneos, as veias, as artérias e o nosso rim. Então, por isso é muito importante a gente manter os valores de pressão arterial dentro do que é considerado normal. E hoje em dia, a maior parte dos especialistas estão em acordo que o ideal para a gente é manter a pressão do sangue menor do que 120 por 80, ou seja, menor do que 12 por 8. Deu para entender melhor então o que é a hipertensão arterial? No próximo vídeo eu vou falar dos valores que a gente tem que ficar atento dessa pressão arterial
entendendo quando ela está normal e quando ela está alterada. E mais do que isso, entender também qual é a forma correta de medir essa pressão arterial. Eu vou pedir agora para você dar um like, um joinha aí no vídeo e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas, porque isso é um assunto de interesse para todo mundo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço do professor Evandro aqui.